Em 22 de julho de 2011, Amy Winehouse estava há 3 dias no número 30 da Camden Square, em Camden Town, Londres. Após um tempo de abstinência desde o início do mês, ela voltou a beber moderadamente, ou pelo menos era o que seu círculo acreditava. Por volta das 7 da noite, Cristina Romé, sua médica por 4 anos, foi visitá-la. Mesmo percebendo que ela havia bebido, deu remédio para a ansiedade. Na mesma madrugada, um amigo de Amy recebeu uma mensagem estranha. "Estarei aqui para sempre, e você?" Ele não sabia, mas essas seriam as últimas palavras da artista. Não vamos nos adiantar. Acidente, negligência, assassinato. Por que mencionam os Illuminati? Você sabia que houve uma estátua esculpida antes da morte dela, já a retratando morta? Por que alguns apontam para o pai dela? A culpa foi da indústria ou dos paparazzi, ou no final a culpa foi do amor dela? Para entender melhor como uma artista tão talentosa caiu em um vórtice sem retorno, vamos mergulhar neste especial do dia sobre a vida de Amy Winehouse. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, escrevam a palavra especiais aqui embaixo e sugiram quem pode ser o protagonista do próximo vídeo. Agora sim, vamos começar. Amy Jane Winehouse nasceu em 14 de setembro de 1985, em Southgate, subúrbio do norte de Londres, Inglaterra. Seu pai, Mitch, era vendedor. Sua mãe, Janice, farmacêutica. A família incluía o irmão Alex e a avó Cynthia, chamada de Nan. Os Winehouse mal ganhavam o suficiente para se manter, mas ensinaram a Amy o mais importante, seu amor pela música. Nenhum deles se dedicava à arte, mas Mitch apresentou o jazz a ela, especialmente Frank Sinatra. Cynthia foi cantora profissional na juventude e logo notou que a neta tinha uma voz profunda, expressiva e emotiva. Ela apresentou Dinah Washington e Sarah Vaughan, que também influenciaram muito Amy. A menina logo soube que, pela tradição, queria ser cantora de jazz. Aos 9 anos, os pais de Amy se separaram e Mitch saiu, deixando um grande vazio para ela. Algumas versões dizem que ele tinha um caso extraconjugal, o que teria levado à separação, mas Mitch nunca confirmou e não há fontes confiáveis sobre isso. Janice, por sua vez, teve que começar a trabalhar o dobro do tempo para sustentar seus filhos, e também não pôde estar muito presente na criação das crianças. A pessoa com quem Amy passava mais tempo e com quem realmente se identificava era sua avó, que logo se tornou uma espécie de refúgio emocional. Logo, Amy virou uma pré-adolescente rebelde que fazia o que queria, tornando-se quase uma estranha. Expulsa da escola mais de uma vez, ela permaneceu próxima do irmão Alex, que lhe ensinou violão. Sozinha, Amy compunha músicas para expressar sua dor. Aos 10 anos, ela criou uma banda de rap e aos 13 ganhou seu primeiro violão. Incentivada pela avó, ela ingressou na renomada Sylvia Young Theatre School, onde conheceu Tyler James, que logo virou seu melhor amigo. Ela deixou o colégio aos 14 anos, após a escola considerar seu comportamento inadequado para a disciplina. Depois disso, Amy estudou cerca de 2 anos na Suzy Earnshaw Theatre School. Menor de idade, ela se apresentou em pubs de Londres e integrou uma banda feminina de jazz. Aos 16 anos, ela entrou para a Brit School for Performing Arts and Technology, uma das escolas de artes mais renomadas do Reino Unido. Mas ela ficou muito pouco tempo, pois decidiu abandonar definitivamente a educação formal para se dedicar totalmente à sua paixão. Quando não estava fazendo arte, Amy se mergulhava naquilo que marcaria o resto de sua vida: os excessos. Na adolescência, começou a fumar maconha, beber e ficou obcecada em emagrecer, contando à mãe que achou um jeito ideal para isso. Comia tudo o que queria e depois vomitava. Fez um piercing e passou a usar muita maquiagem. Apesar das dificuldades, seguiu dedicada à música e virou vocalista da Orquestra Juvenil Nacional de Jazz aos 16 anos. Na mesma época, conheceu Chris Taylor, jornalista e seu primeiro namorado. Adolescente, ela se mudou para Camden com uma amiga, escrevia e frequentava bares. Nesse ano, algo mudou tudo. Tyler entregou uma demo com sua música a um produtor que logo viu potencial em Amy. Ela assinou um contrato com Simon Fuller, primeiro empresário das Spice Girls, mas as coisas não saíram como esperava.
Amy queria cantar jazz e soul. Fuller já vinha do pop mainstream. Finalmente, ela rescindiu o contrato e, embora os motivos não tenham ficado claros, Amy disse que algumas pessoas da indústria falavam com ela como se fosse um produto, não como uma pessoa. No início dos anos 2000, Amy continuava gravando demos e maquetes enquanto trabalhava com seu primeiro empresário, Nick Szymanski. Nick entregou as demos ao produtor Salaam Remi, famoso por trabalhos com Nas, Fugees, Inika Muse e outros. Remi notou que a voz de Amy era ao mesmo tempo velha e jovem, com personalidade marcante, algo incomum para artistas tão jovens. Ele quis logo trabalhar com ela. Amy foi a Miami, onde Remi tinha estúdio, para testarem uma gravação juntos. Desde a primeira gravação, eles tiveram forte conexão artística. Remi soube gravar sua voz sem excessos, respeitando seu estilo espontâneo. Ela ganhou nova chance com a Island Records e, em 2003, lançou o álbum de estreia Frank, homenagem a Sinatra, produzido por Remi. Canções como A Her Love Is Blind e Fuck My Pumps falavam sobre a difícil separação recente de Taylor. O álbum chamou a atenção do público e foi elogiado pela crítica, rendendo a Amy suas primeiras entrevistas. A cantora disse não acreditar que seria famosa, pois achava que não suportaria isso. E o que viria depois mostraria que suas afirmações eram parcialmente erradas, mas também muito corretas, quase como um presságio. Era o ano de 2003, e Amy estava jogando sinuca em um pub de Londres, quando seu destino se cruzou com o de Blake Fielder Sibyl. A paixão foi imediata. Logo foram a outro bar e depois à casa de Amy. Ambos saíam com outras pessoas, mas Blake não via isso como traição. Ele disse sobre Amy em entrevistas: "Eu gostava de me machucar, acho que Amy também. Eu perguntava por que ela era tão promíscua e como um homem. O sexo sugeria que ela passou por um trauma, possivelmente sexual, o que explicava seu comportamento. Ela dizia, não abusaram de mim na infância, e afirmava que tudo era por causa do abandono do pai e a mãe. Para Blake, que aos 9 anos se cortou por um problema familiar, Amy era quase um espelho. Eles seguiram se encontrando e ficaram inseparáveis. Amy estava tão cega de amor que quando Blake se cortou com o vidro de uma garrafa durante uma festa, ela decidiu se cortar também. Além disso, ele a apresentou ao crack e heroína, mostrando-lhe um estilo de vida desenfreado. Blake era mulherengo, festeiro e viciado em drogas, uma combinação perigosa para alguém sensível como Amy. Semanas após se conhecerem, a cantora terminou com George Roberts e tatuou o nome de Blake no peito sobre o coração. Blake não queria terminar, mas com o tempo decidiu e avisou Amy por mensagem que deveriam ser só amigos. A cantora ficou completamente louca. As palavras de Amy foram as seguintes: tudo me lembrava a ele. Eu procurava algo na geladeira e via ele, subia as escadas, via sangue nas paredes e pensava nele. Mas as mudanças de humor ficaram frequentes e o transtorno alimentar piorou, levando a grande perda de peso. Ela passou a tomar comprimidos para a depressão, mas misturava com outras drogas. Às vezes, Blake voltava e isso aumentava a confusão e os problemas de autoestima de Amy. A depressão era tanta que, além das substâncias, ela passou a consumir álcool em novembro de 2005. Szymanski sugeriu seriamente que ela fosse para a reabilitação. E Amy disse que só iria se seu pai, que havia retornado recentemente, pedisse. Mitch acreditava que a filha estava bem e que o uso de álcool era temporário. Toda essa dor acabou trazendo a Amy uma onda de inspiração artística que marcou sua breve carreira. Em 2006, Amy deixou sua agência, assinou com Ray Cosberg, da Metropolis Music, e iniciou o trabalho em seu segundo álbum, Back to Black. Ela uniu jazz, soul e hip hop, usando letras como catarse sobre Blake. Ela também compôs o famoso tema Rehab, falando sobre recusar a reabilitação por conselho do pai. Ela coroou tudo isso com uma mudança extrema no visual, adicionando mais tatuagens junto com piercings. Sua maquiagem tipo guaxinim e seu estilo pin-up definiriam seu estilo para sempre. O disco foi um sucesso. Amy se tornou, da noite para o dia,
o assunto de convivência, a conversa de todo mundo. A imprensa acompanhava seus passos, registrando seus excessos em bares e palcos. Porque quando o Rehab foi lançada, houve toda essa especulação sobre, suas apresentações, e quanto ela bebia, e quanto ela fazia em todas as entrevistas. Isso realmente importava para você, sua imagem pública? As manchetes já a rotulavam como bêbada, viciada e drogada. A situação piorou em 28 de abril de 2006, quando sua querida avó, Cynthia, faleceu de câncer. A morte dela abalou muito Amy, elevando seu consumo de álcool, mas ela não pôde viver o luto. O pai dela voltou a gerenciar sua carreira, e mesmo com Amy pedindo férias, Mitch enchia sua agenda com turnês milionárias. Após muitas idas e vindas, Amy e Blake se casaram em 28 de maio de 2007 em uma cerimônia secreta em Miami. Dias depois, ele foi preso por briga em um pub liberado e eles voltaram a Londres. Naquele verão, a cantora quase morreu e ela e Blake foram internados juntos em um centro de reabilitação na ilha de Oséia. De volta para casa, continuaram usando drogas e Blake foi preso por ajudar a agredir o dono de um pub e tentar suborná-lo para não contar. Amy, que desejava formar uma família e ser mãe, começou a gastar grandes quantias de dinheiro comprando drogas para esconder sua dor. Sua bulimia piorou e ela passou a negligenciar a carreira musical, cancelando todos os shows do ano. Mas ela não fez isso por vontade própria, e sim por prescrição médica. Blake foi preso de novo por brigas, roubos e crimes armados. Amy disse em entrevistas que não conseguia se doar no palco sem o marido. Em agosto de 2007, Amy cancelou shows no Reino Unido e Europa por uma suposta doença. Semanas depois, ela foi internada devido a uma overdose de várias drogas e álcool. Além disso, a mídia britânica passou a destacar as frequentes brigas físicas entre Amy e Blake. Uma manchete marcante foi quando ele surgiu com o rosto arranhado e ela com maquiagem borrada e sapatos ensanguentados. Mesmo com jornalistas acampados em sua porta, Amy era generosa e até servia chá e lanches a eles. As manchetes continuavam degradantes, levando Amy a obter uma ordem judicial contra jornalistas que a assediavam, mas isso não os impediu. Em 2008 surgiram imagens de Amy fumando algo parecido com crack em casa, já bastante sobrecarregada. A gravadora anunciou que ela iria para a reabilitação por vontade própria, mas até sua chegada à clínica em 24 de janeiro foi conturbada. Vários fotógrafos a seguiram. A garota não ficou muito porque tinha shows e compromissos marcados. Após sair, surgiram fotos dela em boates, em casa e em ambulâncias. Um fotógrafo invadiu sua propriedade e outro a seguiu de scooter, causando um acidente que quase feriu Amy. Os sucessos continuavam. Em 10 de fevereiro, Amy foi a primeira artista britânica a ganhar 5 prêmios da Academia de Gravação em uma noite. Ela não pôde ir pessoalmente porque teve o visto para os Estados Unidos negado por seu histórico de consumo. Ela se apresentou à distância e dedicou seus 5 prêmios ao meu Blake, que está preso. Após o evento, Amy revelou em coletiva de imprensa o real motivo de sua emoção. No momento em que foi anunciada como vencedora, foi porque Tony Bennett, um de seus maiores ídolos, havia dito seu nome em 31 de maio, durante um show no Rock in Rio em Lisboa. Ela chegou atrasada, bêbada e sem voz. Público, crítica e mídia reagiram negativamente. O Sunday Times publicou um artigo chamado Amy Winehouse pode ser salva? Há algo que a salve de si mesma? Logo a pergunta seria respondida. Em 23 de junho de 2008, um médico diagnosticou Amy com enfisema pulmonar. O uso de cocaína e crack fez seus pulmões funcionarem só a 70% da capacidade. Seu empresário, Ray Cosberg, e os executivos da sua gravadora, a Universal, a ameaçaram dizendo que, se ela não parasse de usar imediatamente, nunca mais a deixariam se apresentar ao vivo. Amy ficou tão assustada que parou de fumar e passou a usar adesivos de nicotina, mais exausta do que nunca. Ela cumpriu os compromissos do verão e depois fez uma pausa para se tratar. Em fevereiro de 2009, Amy deixou a Inglaterra para tirar um merecido descanso na ilha caribenha de Santa Lúcia.
Durante sua estadia, ela não usou crack ou heroína, mas continuou bebendo muito álcool. A imprensa a flagrou relaxada, caminhando pela areia, com seu violão no ombro e em uma atitude carinhosa com o ator, Joss Bowman. Ela deu entrevista ao News of the World, dizendo que estava apaixonada de novo e não precisava mais de drogas. Ela disse que esqueceu que era casada e que seu relacionamento com Blake era baseado em drogas. Por isso preferia estar com Josh. A paz terminou quando seu pai chegou à ilha com câmeras e técnicos de som, sem avisar. Ele queria gravar um documentário sobre pais com filhos dependentes químicos, e o pior ainda estava por vir. No meio disso, Blake viu as fotos de Amy com Josh e pediu divórcio por adultério. Ele declarava, naquele momento difícil, que seu filho iria se matar se Amy não estivesse mais por perto. 6 meses após o término, a cantora começou a namorar o diretor britânico Rex Travis. Ao mesmo tempo, ela iniciou seu terceiro disco com Mark Ronson e fundou a gravadora Lioness. Mas ela estava bloqueada criativamente, por isso não conseguia se concentrar nem escrever novas letras. Ronson contou que ela estava perdida e só conseguia 2 versos por sessão. Nesse tempo, a Universal pressionava Ronson e Amy pelo Back to Black 2. Ele queria mudar a estética e evitar soar retro Motown de novo, enquanto Amy queria voltar ao jazz mais puro. Dizem que Ronson gravou demos com Amy entre 2009 e 2010, mas ela odiou. Como ficaram, ele apagou parte do material a pedido da gravadora, deixando-a furiosa. Isso não foi confirmado oficialmente, mas relatado por fontes internas do estúdio. Daquele ano, Ronson disse: Amy trabalha melhor sob pressão, gerando indignação entre fãs que achavam que isso piorava a saúde física e mental de Amy. Na GQ, no ano seguinte, Ronson afirmou: não sei se faremos outro disco como Back to Black, aquela Amy não existe mais. A cantora considerou isso traição. Depois, Ronson disse no rádio: Amy não está bem, está quebrada, não sei se vamos trabalhar juntos novamente. Horas depois, Amy postou no Twitter para Mark Ronson: obrigada por lembrar ao mundo que estou quebrada. Sei quem vendeu qual história e quem usa meu nome para se promover. O tweet foi apagado, mas replicado pela imprensa britânica. Em 2010, Amy trocou de psiquiatra 3 vezes e cada um alterou sua medicação sem consultar o anterior. Antidepressivos, ansiolíticos e soníferos foram alternados para ela em poucas semanas, prática que pode causar forte instabilidade emocional até em pacientes sóbrios. Para Amy, que ainda enfrentava álcool e bulimia, essas mudanças a deixaram mais vulnerável. Em 2011, um médico receitou benzodiazepina para a ansiedade, embora soubesse que ela tinha voltado a beber ocasionalmente, e que misturar ambas as substâncias é potencialmente fatal e é contraindicado. Em março daquele ano, ela realizou seu sonho ao gravar Body and Soul para o álbum Duets 2 de Tony Bennett. A música trata de se entregar ao amor, algo ligado à vida de Amy e à influência disso em sua carreira. Bennett declarou depois que poderia ter feito mais por Amy e que viu a morte em seus olhos e não soube o que dizer. Em maio daquele ano, a cantora teve recaída no álcool e bulimia, sendo internada novamente em uma clínica de reabilitação em Londres. Depois, recebeu ofertas para se apresentar em várias cidades europeias. Apesar de entediada com o repertório de Back to Black, cedeu à pressão da gravadora. Com a nova turnê se aproximando, ela passou a beber mais. Amigos próximos temiam por sua vida e queriam vê-la bem. Havia muito dinheiro em jogo e alguns achavam essencial resolver problemas de saúde sem afetar sua vida financeira, e assim chegaram seus últimos shows. Em 17 de junho de 2011, Amy desmaiou no sofá de sua casa em Londres. No entanto, os membros de sua equipe foram procurá-la e a colocaram ainda dormindo em um carro para levá-la ao aeroporto. Depois, a colocaram em um jato particular para Belgrado, onde começaria sua aguardada turnê de retorno no dia seguinte. Mas a única coisa que aquele show conseguiu foi mostrar o estado em que Amy se encontrava, visivelmente desorientada, totalmente esquelética e incapaz de se manter em pé. A cantora se recusou a cantar, o que a levou a receber vaias sonoras.
Ao terminar o show, a equipe de Amy foi obrigada a cancelar suas próximas apresentações. Em comunicado, a cantora pediu desculpas aos fãs pelo ocorrido. Depois, Island Records e Universal foram acusadas de lucrar com Amy mesmo quando ela estava incapacitada. Funcionários da gravadora admitiram em off que precisavam do dinheiro das turnês e que Amy era valiosa demais para parar. Desde então, a cantora não recebeu mais ofertas da indústria musical. Ela se dedicou à reabilitação e, com o passar dos meses, seus próximos notaram uma melhora notável. Em junho, Blake, condenado a 32 meses por roubo e porte de arma de fogo, foi transferido para a penitenciária de Armley, em Leeds. Lá, ele fez sua última ligação para Amy, que afirmou querer ser fiel a um só homem. Blake disse que sempre a amaria e só temia perdê-la. Ela garantiu que isso nunca aconteceria. Em 20 de julho daquele ano, Amy foi à apresentação de sua afilhada artística, Dionne Brunfield. Ela subiu ao palco para acompanhá-la, mas o desgaste na voz impediu que cantasse até o refrão, então apenas dançou. A partir daí, Amy se isolou em seu apartamento em Camden, Londres, após o afastamento dos amigos. Blake continuava preso e seu pai só pensava em como ganhar mais dinheiro às custas dela. A imprensa seguia seus passos em busca de mais uma manchete sensacionalista. Assim, nossa história retorna ao início. No dia 22 de julho, Janice visitou Amy de surpresa e a percebeu um pouco desorientada e ausente, mas não achou que fosse diferente de tantas outras vezes. Mesmo percebendo que a filha bebia álcool, achava melhor que drogas. Em algumas versões, mãe e filha conversaram sobre o possível casamento de Amy com Rex naquela tarde. Outras fontes afirmam que ele a havia deixado e que, na verdade, ela voltou a beber por esse motivo. Antes do pôr do sol, Amy recebeu a visita de sua médica, que também percebeu seu estado de embriaguez, mas não considerou alarmante. Elas tiveram uma conversa coerente sobre seu próximo disco e a ouviu animada. Perto da meia-noite do dia 23 de julho, Amy se despediu do segurança e às 3 da manhã mandou mensagem a um amigo. Vou estar aqui para sempre. E você? Às 10 da manhã, o segurança se aproximou da porta para acordar Amy, mas não ouviu nada. Ele voltou ao meio-dia, acostumado aos horários da cantora, mas também não obteve resposta às 3 da tarde. Já preocupado, ele entrou no quarto à força e encontrou o corpo de Amy sem vida. Ao lado da cama havia 3 garrafas de vodka vazias. O segurança chamou a polícia e a morte da cantora se espalhou rapidamente. As manchetes afirmavam que Amy morreu por overdose, apesar de não haver laudo médico público confirmando. A mídia e os fãs se reuniram em frente ao prédio para registrar e lamentar sua morte, respectivamente. A notícia prometia ser um grande evento do ano e uma ferida na história da música ainda incalculável. Em 23 de agosto, a família de Amy divulgou um comunicado sobre os resultados dos exames toxicológicos. Os exames mostraram que Amy não tinha drogas ilegais no corpo ao morrer, mas a causa ainda não estava definida. Em entrevista à CNN em setembro, Mitch disse que a morte da filha pode ter sido causada por um ataque provocado por medicamentos prescritos para aliviar os sintomas da abstinência alcoólica. Ele disse que Amy estava limpa há meses e até parando de beber. Em 25 de outubro, a autópsia foi divulgada. A legista Suzanne Greenway afirmou que a morte foi acidental, causada pelo consumo excessivo de álcool. No corpo de Amy havia 4,16 gramas de álcool por litro de sangue. O limite antes do coma é 3,5 gramas. Os fãs logo começaram a duvidar daquela declaração. Amy estava acostumada a beber. Era estranho que ela tivesse exagerado a ponto de ter uma overdose. Alguns especularam que ela se suicidou após terminar com Reg. Dias depois, a legista renunciou por falsificar qualificações, aumentando rumores de que o laudo escondia algo. Foi feita uma segunda investigação, mas a família não ficou satisfeita. Em 27 de outubro de 2011 saiu o veredito sobre a morte de Amy. Novamente foi indicado que foi um acidente, sem violação de lei ou negligência criminal. Os fãs ficaram insatisfeitos e criaram teorias absurdas e inquietantes.
Uma teoria sugeria que Amy foi vítima dos Illuminati, sociedade secreta que busca dominar o mundo, e que estaria por trás de algumas das revoluções e assassinatos mais marcantes da história. Sua presença parece pairar sobre os governos e as grandes indústrias, como é o caso da música. Seguidores dessa hipótese afirmam que Amy é controlada pelos Illuminati desde jovem. Manipularam seus pensamentos até ela usar drogas como escape, mas depois consideraram Amy inútil e a mataram. Também se acreditava que eles fizeram um ritual satânico em casa com o sangue dela. A teoria se fortaleceu após um vizinho da cantora relatar ter ouvido gritos, uivos e tambores na madrugada da morte de Amy. A cantora não costumava fazer festas, então não fazia sentido que aqueles sons viessem de algum tipo de comemoração. Além disso, quando a polícia retirou o corpo de Amy de casa, usou um saco vermelho, o mesmo que os Illuminati usam no sacrifício final de sangue. A teoria das cores ligada à organização secreta gerou comparações com mortes de outros cantores em situações estranhas. No álbum Blood on the Dance Floor de Michael Jackson, a capa traz o cantor de vermelho cercado de sangue. Há também o caso do último disco da cantora Aaliyah, cuja capa é vermelha. Aqueles que acreditam que os Illuminati controlam a indústria da música afirmam que tanto Michael quanto a Aaliyah foram assassinados porque tinham informações perigosas relacionadas aos altos escalões da organização. E isso não é tudo. Amy teria mencionado os Illuminati em março de 2004 enquanto estava viva. Em entrevista ao apresentador inglês Jonathan Ross, a cantora afirmou ter recusado o triângulo, o que logo gerou associações ao símbolo da organização secreta. Você é empresariada pela empresa. O que me surpreendeu, só descobri agora. Eles cuidam do S Club 7 e já cuidaram das Spice Girls. Simon Fuller. Já tentaram te mudar? Pediram para mudar seu jeito de vestir, falar ou agir? Sim. Tentaram me moldar em um grande triângulo e eu recusei. Mais tarde em sua carreira, ele teria feito mais advertências sobre o controle que poderia estar sofrendo por parte dos Illuminati. Em outubro de 2008, o jornal britânico The Sun gravou um vídeo estranho durante sessões em um estúdio no oeste de Londres. Era possível ver Amy visivelmente abalada e seminua enquanto ensaiava para gravar uma música na qual estava trabalhando com Mark Ronson. Em determinado momento, a cantora com o violão na mão começou a dizer: "A culpa de tudo é de Satã, ele me deixa possuída." Após sua morte, Amy foi homenageada na MTV. Na tela surgiam imagens triangulares mostrando a cantora com um olho coberto. Seguidores da teoria Illuminati viram isso como sinal de que conseguiram se livrar dela. No entanto, o que mais ligou Amy à organização secreta foi a idade em que a cantora faleceu. Sem querer, ela entrou para o famoso Clube dos 27 lista de músicos, atores e celebridades que morreram nessa idade. Incluem Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Robin Johnson e Kurt Cobain. A maioria morreu por abuso de álcool e drogas, mas alguns acreditam que todas as mortes têm ligação com os Illuminati. O número 27 tem grande significado religioso. No Alcorão, há 27 profetas, incluindo Jesus. No islamismo, simboliza alto potencial espiritual e diálogo entre eles. A numerologia, o 27 simboliza criatividade, mistérios da existência, mas também problemas de saúde e crises nos relacionamentos. Segundo a teoria, os Illuminati escolhem 27 anos como idade para assassinar pessoas com grande talento artístico. Ao morrerem jovens e famosos, tornam-se semideuses. O site Star Pulse publicou em dezembro de 2008 que Amy temia entrar para o Clube dos 27. Jovem. Há uma relação entre sua morte nessa idade e seu sucesso após falecer. Poucas semanas depois, ela liderou o iTunes mundialmente. Com Back to Black, em 25 de agosto, a Official Charts Company anunciou que era o disco mais vendido no Reino Unido, no século 21º, com 3,26 milhões de cópias. Além disso, em 2 de dezembro de 2011, a gravadora de Amy lançou o álbum póstumo Lioness, Hidden Treasures, que ela havia trabalhado antes de morrer. Algumas músicas surgiram de quebra-cabeças com gravações antigas, outras eram faixas que ela nunca finalizou. Há fontes que dizem que o terceiro álbum quase ficou pronto,
mas a gravadora o destruiu parcialmente e deixou só versões soltas. Há demos vazados no YouTube que contradizem a Universal. Isso levantou a dúvida se a gravadora apagou músicas de Amy para valorizar o que foi lançado. Porém, a maior polêmica surgiu de um lado ainda mais perturbador. Em novembro de 2008, o artista italiano Marco Perego fez uma escultura em tamanho real de Amy, imaginando sua morte. A cena mostrava o artista com um tiro na cabeça, cercado por sangue falso. O mais estranho era uma máscara da Minnie Mouse ao lado. A presença do personagem da Disney é arbitrária na obra, mas para muitos remete às teorias de que o criador da companhia fez parte dos Illuminati. Assim, o artista teria antecipado que a morte de Amy teria relação com a organização. Perego disse a um jornal britânico que sua escultura mostrava Amy como vítima de um jogo entre bêbados que terminou mal. All the Times afirmou que ela evocava estrelas do rock. São os animais sacrificados da sociedade. A escultura foi exibida na Ralph Gallery em Manhattan, Nova York. O título foi The Only Good Rock Star is a Dead Rock Star. A única estrela do rock boa é a estrela morta. Apresentar a mostra. O site da galeria exibia em sua página inicial a foto de um fragmento da montagem e abaixo escrevia: "A verdade são todas essas coisas. A verdade não é nenhuma dessas coisas. A verdade é apenas alguma dessas coisas." A obra tinha preço estimado em USD. Alguns fãs afirmaram que essa obra de Amy foi um presságio do ritual satânico ao qual a cantora teria sido exposta. Há também a teoria que conecta a morte de Amy ao caso de Sean Diddy Combs, ou P.D. Em 2024, surgiram acusações e processos contra o produtor e rapper de 54 anos por estupro e agressão sexual. Datam de 1991 a 2023. Desde então, outros artistas também participaram de alguns dos atos atribuídos a ele. Entre eles está sua amiga Beyoncé, que as redes sociais apontaram por supostamente ter recebido muito apoio do produtor. Afirmaram que ela afastou artistas que poderiam ofuscá-la. Como prova, internautas divulgaram vídeos mostrando todos agradecendo a Beyoncé ao ganhar um Grammy. Amy ganhou 5 Grammys em 2008, igualando o recorde de Beyoncé, mas não a agradeceu em seu discurso. Segundo alguns internautas, isso fez a cantora e P. Diddy orquestrarem sua morte. Com o tempo, as teorias passaram a ter um caráter mais privado. O círculo próximo da cantora foi responsabilizado por ela entrar em um ciclo vicioso do qual não conseguiu sair. Em 2012, Sara Caetano, sua única guarda-costas mulher, declarou que Amy estava cercada de pessoas que não queriam que ela melhorasse, e muitos fãs pensaram em seu pai. Em abril de 2013, Mitch lançou a biografia Amy, Minha Filha. Com os lucros desse e de outros livros póstumos, ficou milionário. Ele também criou em Candy um pequeno museu com objetos da cantora, que muitos fãs e críticos chamam de circo mórbido. Ele tentou registrar Amy Winehouse como marca para perfumes, roupas, maquiagem e passeios temáticos. Mas a Universal processou e ele perdeu. As acusações contra Mitch cresceram em 2015. Asif Kapadia, especialista em documentários biográficos, lançou Amy no Festival de Cannes. Inicialmente, é narrado como Mitch sumiu da foto da família ao se separar da mãe, restabelecendo depois um vínculo real, enquanto sua filha começava a mostrar sinais de fama. Depois, ele recusou que Amy fosse à reabilitação e a incentivou a seguir fazendo shows para ganhar dinheiro. No início, Mitch acompanhava a Amy em audições, reuniões e gravações. Embora não fosse seu empresário oficial, ele agia como se fosse, fazendo contatos e protegendo seus interesses. Mas à medida que a imprensa começou a perseguir Amy, ele passou a dar entrevistas, aparecer em documentários e programas de televisão por conta própria. Nessa mesma linha, existe o depoimento de Reg, o último namorado de Amy, que disse que Mitch monetizava a cantora, mesmo enquanto ela estava viva. O ex-parceiro disse que após a morte de Amy, quis casar simbolicamente com ela, mas Mitch não deixou. Em 2021, foi lançado o documentário Reclaiming Amy, que buscou mostrar outros aspectos da vida da cantora e de seus próximos. Mitch afirmou que virou o rosto público da família
e teve que aguentar anos de acusações de ser o carrasco da filha. Ele sempre culpou uma pessoa pela morte de Amy, o amor da sua vida. O pai de Amy chamou Blake de o maior canalha dos submundos criado por Deus. A mãe de Amy a apoiou publicamente, dizendo que o relacionamento entre ele e sua filha era íntimo e genuíno. Afirmou que o casamento foi impulsivo, mas puro. Em 2018, Blake afirmou que a história sobre abuso de substâncias era distorcida e garantiu que ele e Amy só usaram drogas por 6 meses do casamento. Depois disse: "Ninguém percebe que Amy só fez o que quis. Sempre vou sentir culpa por não ter agido." Segundo o The Sun, Blake disse que faria quase tudo diferente se visse Amy de novo. Disse que não falava com a família da cantora por não se sentir bem-vindo. Em 2023, afirmou que sempre sentiria saudades dela, sua melhor amiga. Ele admitiu sentir culpa pelo vício da cantora, mas afirmou não ser responsável pelo trágico fim. Ele concluiu afirmando ser o único na história a assumir responsabilidade pelo desfecho de Amy. Depois, de modo indireto e direto, também mencionou a indústria musical. Logo após a morte de Amy, ele participou de tributos na TV e deu entrevistas dizendo que a morte da cantora era inevitável, considerado um gesto insensível. Ele lançou músicas destacando seu papel no sucesso de Back to Black e apoiou o musical e projetos comerciais autorizados pela família. Fãs o acusaram de lucrar com o legado dela e disseram em fóruns britânicos que ele ficou mais famoso após a morte de Amy do que por sua música. Além disso, Ronzo fez novas versões de Back to Black para filmes usando stems, ou seja, arquivos de áudio separados que contêm elementos individuais ou grupos de instrumentos de uma música mixada, originais de Amy, sem dizer se ela permitiu o uso novamente. Muitos disseram que parecia reescrever a história para fazê-lo parecer o responsável pelo disco. Vários músicos próximos de Amy afirmaram em off que Ronson não a visitou nos piores momentos de dependência. No documentário de capa dia, ele é mostrado como amigo próximo e colaborador essencial, levando fãs a acusá-lo de reinventar seu papel no drama. Remy, que queria ajudar Amy a gravar seu álbum mais íntimo, disse: "O que fiz com Amy foi por amor, o que outros fizeram foi negócio." Muitos viram esse outros como Ronson. Amy já havia dito em 2008, "Salam me entende, Mark me empurra." Também surgiu nesses últimos anos outra figura central, o primeiro empresário de Amy, Nick Simansky. Ela a conheceu quando era menor de idade e presenciou os primeiros sinais de bulimia, ansiedade e uso de drogas. Desde o início, denunciou que a indústria queria sexualizar Amy, forçando-a a usar roupas justas e maquiagem, o que ela nunca quis. Após Frank levá-la ao sucesso, Nick notou oscilações extremas de humor, perda de peso e necessidade urgente de apoio psicológico. Nick quis suspender turnês e entrevistas, mas os executivos da gravadora. Amy era uma adolescente vulnerável em uma indústria exploradora. Ele tentou contar sua versão em vários documentários sobre a cantora, mas produtores pediram para suavizar críticas ou ignoraram seu depoimento, para não comprometer gravadoras e executivos. Porém, o mais evidente na vida de Amy é que nunca trataram seus problemas de saúde mental. Amy nunca teve diagnóstico oficial contínuo. Médicos relataram que psiquiatras apontaram traços de transtorno bipolar nela e que só recebeu antidepressivos, sem estabilizadores de humor, o que pode ter piorado suas oscilações. Outros sugeriram que ela tinha TDA não tratado, o que explicaria impulsividade, hiperfoco criativo em sua carreira e vulnerabilidade a dependências. Também houve terapeutas que detectaram sintomas compatíveis com transtorno de personalidade borderline, somados a uma bulimia crônica que nunca foi tratada como uma doença psiquiátrica. Entre 2007 e 2010, Amy consultou vários médicos que alteraram sua medicação sem coordenação, chegando a receitar benzodiazepínicos, enquanto ela consumia álcool diariamente, combinação muito perigosa. Nos últimos meses, a medicação foi reduzida ou suspensa sem protocolo claro, enquanto ela tentava parar de beber álcool. Após sua morte, especialistas passaram a se enfrentar publicamente. Alguns diziam que o transtorno bipolar foi ignorado, outros que era só um vício,
e alguns culparam o sistema por tratá-la como um produto lucrativo e não como uma paciente complexa. Nem a gravadora tinha registros sobre a saúde mental dela, só relatórios de overdoses, cancelamentos e quedas. Além da saúde frágil, há ainda o assédio da imprensa. Em 2024 foi lançado o filme Back to Black, dirigido por Sam Taylor Johnson, que atribui a morte de Amy aos paparazzi e ao vício. Fotógrafos são vistos acampando fora da casa de Amy e a assediando na rua. Em certo momento, a cantora cai fora de uma farmácia e repórteres preferem fotografá-la a ajudá-la. Durante as filmagens, Mitch reclamou na mídia que o ator que o interpretava não estava à sua altura. Disse que alguém como ele deveria ser vivido por uma lenda de Hollywood como George Clooney. Talvez Mitch não seja o culpado pela morte de Amy, mas muitos fãs o veem como egocêntrico e preocupado apenas consigo mesmo. A única certeza de tudo isso é que Amy Winehouse era extremamente talentosa e que partiu deste mundo cedo demais. Sua música trouxe de volta o destaque ao soul clássico e ao jazz vocal dos anos 1960, com sensibilidade moderna e autobiográfica. A artista provou que ser autêntico e humano não exige seguir as gravadoras. Suas letras dolorosas foram catarse para ela. Hoje acompanham milhares de fãs e inspiram outros artistas. Adele é um exemplo, mostrando admiração em todas as apresentações. Ao interpretar Makes You Feel My Love, de Bob Dylan, ela dedicou a canção a Amy Winehouse. Foi culpa dos vícios ou ela não aguentou a fama? Ou há um culpado específico, como seu pai, ex, marido ou alguma organização secreta? Provavelmente nunca teremos respostas. Só podemos explorar o lugar mais profundo deixado por Amy, sua música. Será que ali há algo que nos ajude a entendê-la? O que se esconde nessas notas intensas e nessa voz repleta de emoções conflitantes? Que segredos íntimos existem por trás dessas melodias que hoje nos arrepiam? Let's take it.